Salve e bons com a paz do Senhor. Que o Espírito de Deus venha confortar, venha ensinar e mostrar a todos os povos, línguas e nações que só existe um Deus único, soberano e eterno, e que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Que o Espírito de Deus realize a sua grande obra no coração e na mente de todos, para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler em Êxodo, capítulo 6, o versículo 1 nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. O versículo 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. 8. E eu vos levarei à terra acerca do qual levarei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Glórias a Deus. Irmão, nós vemos que aqui Deus estava falando com Moisés a respeito da libertação de Israel da escravidão do Egito. Sabendo, pois, Moisés que o Senhor Deus o havia encontrado no Monte Sinai, ali no Monte de Deus, e Moisés teve a plena certeza de que Deus o tinha chamado. Porque quando ele teve aquela grande visão, que a sarça ardia e não se consumia, Deus falara com ele. E então nós vemos que Deus determinou a Moisés que voltasse ao Egito a tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, porque os seus perseguidores já haviam morrido. Moisés estava ali no deserto há 40 anos. Ele agora tinha 80 anos. Aleluia! Quando Deus lhe apareceu no meio da sarça ardente. E quando Moisés viu a sarça ardendo, ele se aproximou e disse: Eis que eu contemplo esta grande visão, porque a sarça queima, arde em fogo e não se consome. E quando ele se aproximou, Deus falou dos altos céus, dizendo: Moisés, 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 tira a sandália dos teus pés, que a terra em que pisa santa és. Glórias a Deus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que todos nós passamos por desertos, todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por grandes consequências que às vezes
admitimos a nós mesmos que não vamos suportar, nem tampouco resistir, porque a pressão é grande. Mas eu quero te dizer que no meio de todas as tormentas, no meio de todas as tempestades, seja na terra, no mar ou no espaço, Deus está conosco nesta jornada. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que quando foi para Moisés tomar esta grande decisão, glórias a Deus, ele vivia no meio do deserto, na casa do seu sogro Jetro. Porém, Deus continuava com ele. Glórias a Deus. E desta maneira ele enviou Moisés ao Egito. E Moisés prontamente, aleluia, pegou a sua mulher e seus filhos e desceu para o Egito. E chegando ali, aleluia, Arão foi ao seu encontro. E Deus disse: tu serás a Faraó por Deus, e Arão, o teu irmão, será o profeta. Glórias a Deus. E Moisés disse: o que eu direi a Faraó se eu não sei falar? Aleluia. Glórias a Deus. E Deus lhe respondeu dizendo: diz a ele, eu sou. Aleluia. Glórias a Deus. Me enviou a vós, principalmente ao teu povo, Israel, que ali se encontra escravo. E Moisés ainda disse: mas eles não vão acreditar em mim. Aleluia. E Deus disse: diz, eu sou, me enviou a vós. Mas Moisés ainda tinha uma grande dificuldade pela frente, porque o povo de Israel primeiro tinha que crer que Moisés haveria sido enviado para libertá-los, aleluia, das mãos do rei Faraó. E para que isto acontecesse, foi preciso que ele, aleluia, enviado por Deus, chegasse até o rei Faraó, falando, aleluia, para o rei Faraó libertar o povo de Israel para que, aleluia, festejasse a Páscoa fora do Egito. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E então Faraó endureceu o seu coração, porque, aleluia, ele tinha muita necessidade do povo de Israel, mas, porém, aleluia, ele os escravizava. Glórias a Deus. E com isso, Israel agora estava, glórias a Deus, seguindo para a grande libertação. E para isto acontecer, glórias a Deus, o rei Faraó pediu um sinal, aleluia, que Moisés haveria ido para tirar o povo de Israel do Egito. Glórias a Deus. E o sinal qual foi, aleluia, quando Deus disse para Moisés e Arão para que pegassem, aleluia, o cajado e jogassem no chão. E eles pegaram o cajado, jogaram no chão. Glórias a Deus, porém o rei Faraó havia convocado todos os seus sábios, magos, feiticeiros, cientistas e demais, aleluia, inteligentes do reinado. Glórias a Deus, de maneira que, quando eles jogaram, Moisés e Arão jogaram o cajado no chão, ele se transformou em cobra. Porém, os desafiadores de Moisés e Arão fizeram o mesmo, jogando o cajado no chão. E o cajado deles se transformou em cobra. Porém, o cajado de Arão
engoliu todas as cobras deles que havia, aleluia, os cajados que se transformavam em cobra. E então aquele foi o primeiro sinal que Deus, através de Moisés, fez a Faraó. E agora seguia uma sequência de 10 pragas, porque cada vez que Moisés se dirigia a Faraó para, aleluia, lhes falar a respeito da libertação de Israel, Faraó, glórias a Deus, queria que eles fizessem conforme a sua vontade. Porém, Moisés e Arão estavam ali, não era para fazer a vontade do rei Faraó, mas fazer a vontade de Deus. E a primeira praga sucedeu, né, no rio Nilo, porque o rio Nilo para o rei Faraó e para os faraós anteriores era considerado, aleluia, um ídolo para eles, porque era quem dava a vida, segundo eles e os seus sábios. E então eles achavam que era impossível. Porém, os seus sábios também fizeram o mesmo. Glórias a Deus. O segundo foi, aleluia, quando Moisés disse que Deus enviaria a praga de rã, e assim aconteceu. E Faraó, às vezes queria entender, mas não podia, porque Deus o endurecia seu coração. E enfim vieram a terceira praga de piolho. E então, os egípcios, os sábios de Faraó, também fizeram o mesmo. E na quarta praga, de moscas, aleluia, os sábios de Faraó começaram a dizer que agora eles sentiam e via a mão de Deus, porque eles não podiam mais fazer, conforme eles vinham desafiando Moisés e Arão. A quinta praga, glórias a Deus, peste nos animais, que eles também, aleluia, faziam dos animais, glórias a Deus, idólatras ou idolatria. O sexto, a úlcera. E Moisés e Arão tocando na terra, subiu o pó da terra e transformou em úlcera em muitos dos egípcios. E muitos morreram. Glórias a Deus. A sétima, chuva de pedra. Glórias a Deus. E matou e destruiu muitos dos egípcios. E a oitava, gafanhotos, que cobria a terra e comia toda a vegetação. A nona, trevas, 3 dias de trevas. E ninguém podia sair do seu lugar. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, porque eles não acreditavam que o sangue dos cordeiros, passado no umbrais das portas, libertaria ou salvaria, aleluia, os seus primogênitos. E enfim, aleluia, a morte dos primogênitos trouxe a libertação do povo de Israel. E agora, ele libertando o povo de Israel, levou a todos, aleluia, Moisés levou todos para o deserto. E assim celebraram a primeira ceia. E eu quero, meus amados irmãos, já adiantar que o coração é o centro da vida interior. Abrange o interior, a emoção e a vontade, onde são feitas as escolhas mais de acordo com o simbolismo hebraico e grego. Faraó rejeitou a soberania de Deus.
Porque todos quanto acham que são sábios, inteligentes e poderosos, eles abandonam o poder de Deus. E eu quero, meus amados irmãos, aqui alertá-los para que, aleluia, todos se voltem, glórias a Deus, para a presença do Senhor e o grande poder de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Porque só há um Deus soberano e eterno, Criador dos céus e da terra. Enquanto os egípcios estavam recebendo em suas casas o juízo de Deus, por desobediência, morreram os primogênitos do Egito. Aleluia. Os hebreus israelitas estavam protegidos por Deus nos seus acampamentos. O sangue dos umbrais das portas protegeram os filhos de Israel. Imagine o sangue de Jesus é superior ao sangue da nova aliança derramado na cruz do Calvário. Glórias a Deus, o qual nós já comentamos a este respeito. De maneira, aleluia, que o Senhor Deus, aleluia, realizou este grande ato enviando Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário, aleluia, derramando o seu sangue, sangue transformador, sangue libertador, sangue salvador, porque a salvação veio através, aleluia, de todos aqueles que creem e sabem que Jesus é o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos e ouvintes, eu quero vos dizer que, aleluia, o sangue da nova aliança, aleluia, é o sangue resgatador, o sangue transformador e o sangue libertador. E Jesus, aleluia, na sua vinda, glórias a Deus, realizará a sua obra na vida de todos quantos ouvirem e crerem, aleluia, que Jesus é o Filho de Deus. Moisés veio para libertar o povo de Israel do Egito, glórias a Deus. E nós vemos que ele realizou todas as leis, glórias a Deus, e assim foram determinadas por ele no deserto. E nós vemos que de Moisés até Jesus não houve quem, aleluia, cumprisse a lei. E a lei do Senhor, homens, aleluia, como todos quanto existiram, aleluia, de Moisés até Jesus, eles creram antes na lei do que no poder de Deus. E todas as vezes que eles abandonavam a Deus, Deus levantava homens para mostrar o quanto Deus é poderoso, misericordioso e que ama o seu povo. Deus ama, aleluia, o seu povo. Deus ama a sua criação. Porque quando no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. É porque, aleluia, quando veio a promessa em Abraão, glórias a Deus, muitos receberam da promessa de Deus. Quando veio o libertador, aleluia, Moisés, foram milhões de pessoas que alcançaram a liberdade, a transformação pelo Espírito Santo de Deus e por Moisés no deserto. E ali formado as leis, ninguém poderia cumprir as leis, porque, aleluia, eram muitas e poucos eram os que buscavam e procuravam conhecê-lo. Porém, Jesus veio, aleluia, e cumpriu toda a lei. Glórias a Deus. Porque o fim da lei foi Cristo. Por que foi Cristo? Porque Cristo, aleluia, ele foi sacerdote, profeta e rei. Aleluia. Foi por isso que os magos a ele trouxeram ouro, incenso e mirra. Porque ele
iria cumprir a lei. Glórias a Deus. E ele recebeu essas dádivas ainda quando criança. Glórias a Deus, aleluia. Então nós vemos que o fim da lei foi Cristo. Então é por isso que nós falamos que não há salvação nem outro, porque nenhum outro cumpriu a lei, nenhum outro morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, aleluia, sendo justo. Oh, glória! E o Senhor Jesus, sendo justo, glórias a Deus, derramou o seu sangue para nos dar o direito de salvação. Porque todos que morriam na cruz, eles eram malfeitores, eles eram malditos, e Jesus se fez maldito por nós, para nos dar o direito de salvação. Eu quero que você saiba que o sangue de Jesus não foi derramado em vão. O sangue de Jesus caiu na terra e generalizou toda a terra para que todo o pó da terra, toda a terra tenha o direito de salvação. Por que toda a terra? Porque nós somos terra. Nós viemos da terra e para a terra voltaremos. Aleluia. Então, pela permissão de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, esses grandes acontecimentos que hoje nós estamos vendo, eles surgem da terra. Glórias a Deus. Por que da terra? Porque a ciência dos homens elevaram os seus corações e eles procuraram a fazer o que era o desejo do seu coração. E qual é o desejo do coração do homem? É a destruição. Então, a ciência desenvolveu as bombas atômicas cheias de radiação, que antes todos alertavam quanto à radiação do Sol. E hoje, por que ninguém fala a respeito da radiação que atingiu o mundo inteiro? Para a conscientização de todas as nações, que o nosso Deus não é mentiroso. E que o nosso Deus, aleluia, glórias a Deus, é sábio. Porque Deus, antes de tudo isso acontecer, Deus já sabia, glórias a Deus, que o coração do homem, como o coração de Faraó, se endureceram, ou se endureceu, e eles passaram, aleluia, a desenvolver aquilo que não era permitido por Deus para destruir o seu próprio irmão. E é o que nós vemos, e que vai acontecer muitos outros desastres, aleluia, glórias a Deus, terrestres, marítimo, universal, glórias a Deus, por causa da consciência do homem e da força de expressão humana, glórias a Deus, porque, irmãos, o que está acontecendo atual, só Deus pode resolver, e os homens não querem acreditar e nem admitir nos seus conhecimentos que falharam, porque sempre falharam o conhecimento dos homens, mas a ciência de Deus, aleluia, glórias a Deus, jamais falhará. Por quê? Porque o Senhor está nos convidando, está convidando a todos para se arrependerem, para saírem do Egito. Saia do Egito enquanto é tempo e passe, aleluia, a buscar o conhecimento da nova Canaã, da nova Jerusalém de Deus. Porque, aleluia, o Senhor Jesus tem preparado a nossa morada desde a fundação do mundo. Então é hora de se despertar. É hora de procurar se conscientizar e saber que só o Senhor Deus é o único Salvador, é o único libertador, transformador, e que Jesus nos levará para morar no reino da glória para sempre. Então venha conhecer esta família maravilhosa, que é a família, aleluia, desde Abraão, Isaac, Jacó, aleluia, desde Noé, aleluia, desde Adão, glórias a Deus, até os nossos dias. Vamos participar dessa família maravilhosa que é a família de Deus, do Deus único, soberano e eterno. Aleluia, porque sabedoria de Deus, glórias a Deus, é eterna.
E só há um Deus soberano e eterno. É este o Deus que eu te apresento. É este o Deus que nós servimos e adoramos. E venha conosco seguir, aleluia, ao Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Venha em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a vitória para sempre, em nome de Jesus. Amém?